de uma coragem muito grande. Isso mostra, na minha opinião, a preocupação do Dorival, não só com o seu trabalho, mas com o clube. Porque o Dorival encarou um desafio dos maiores quando ele assumiu o Corinthians ano passado. Um ano caótico politicamente, financeiramente, administrativamente, e ele bateu no peito. E ele ganhou títulos. E ele teve que ir na base buscar soluções. E ele teve que conviver com o transferban. Então o Dorival merece respeito porque quando muita gente achou que ele não tinha a cara do Corinthians, que o Corinthians não jogava bem aqui e ali, que ele recebeu críticas, inclusive de minha parte, algumas vezes pela atuação do time, que é do jogo, faz parte. Mas o Dorival, cara, ele foi um escudo gigantesco para tudo que estava acontecendo no clube. E ele foi lá, montou um time e foi campeão. Então, cara, isso para mim representa muito, tá? E o Dorival, simplesmente nessa entrevista pós-jogo, o assunto foi a venda praticamente encaminhada do volante André. Informação trazida ao longo do dia, né? Me desculpem os colegas, eu não vou saber quem deu primeiro a informação, depois do negócio, e aí primeiro a Juventus, depois o Milan e tal. Mas assim, muito competentes, todos eles, trabalhando atrás da notícia. Samir Carvalho, André Hernan, o Jorge Nicola, essa galera estava toda atrás, né, dessa informação confirmada por outros que eu conheço, que cobrem o Corinthians todos os dias, a Bianca Molina, da TNT, o Pedro Ramiro, da Record, todos os nomes que vocês conhecem aqui, Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes, essa galera que rala o dia atrás da informação. Então, eu não sei exatamente a ordem, né? Porque esse soltou antes, esse confirmou depois, então me perdoem, mas são os nomes envolvidos aí dos que eu ouvi que estavam registrando e apurando, né? Primeira informação da Juventus, acho que essa é do Samir, mas ele falava do Milan também, e aí depois acho que o André Hernan publicou a do Milan, mas enfim, eu acho que é nessa linha. Que eu sei que para vocês não interessa muito, né? Mas eu tento trabalhar com a ética aqui com os colegas, né? Porque senão daqui a pouco parece que a informação é minha e não é. E o torcedor, né? Ele quer consumir a informação, não importa de quem é, né? É só um parênteses aqui que eu fiz para vocês. Mas vamos lá. O Milan estava levando o André por 17 milhões de euros. O André tem 24 jogos no profissional, 10 como titular. E o Dorival simplesmente, cara, ele ficou irritadíssimo com essa informação, que ele já sabia, evidentemente, e talvez ele já tenha ido para a coletiva predisposto a bater, e ele bateu forte. E ele, inclusive, foi meio que contra uma decisão da diretoria que ainda não estava tomada, mas, como a gente citou, encaminhada. E o Dorival usou frases muito fortes, cara, do tipo, Corinthians precisa saber o que ele quer. É resultado financeiro ou resultado de campo? Se for só resultado financeiro, eu tô fora. Em outras palavras, ele disse isso. Eu não quero participar do processo. Nós não estamos contratando reforços, nós estamos só repondo jogadores. Eu perdi jogadores também. Então, todos os jogadores que estão chegando, eles estão sendo reposição. Aí nós vamos vender o André e em 3 dias vamos contratar quem? E olha que o Dorival até nem entendeu, né, de que o André sairia só na metade do ano. A janela de transferências fecha dia 3 agora, mas o André jogaria mais 6 meses. Mas ele estava tão indignado que ele falou, estamos vendendo o cara agora e vamos contratar quem dia 3? Outra coisa, se os caras estão chegando com esse valor para o André, que tem só 10 jogos como titular no Corinthians, quanto mais eles vão oferecer? Quem tem que decidir quanto e a hora de vender é o Corinthians. O Dorival falou isso. Não é qualquer um que chega aqui, bate aqui e fala assim, quanto é? Tá bom, vou levar. Ah, ok, eu aceito. Não, peraí. Olha, o Dorival foi gigantesco, porque ele defendeu os interesses do clube, do torcedor, do próprio jogador, porque ele entende que o jogador pode valer muito mais ali na frente. E se sabe, né? Esqueci de citar o Marco Belo, que também tá em cima da informação da TMC e também do meu timão. Ele falou que nos bastidores, o Dorival fincou o pé. E usou, inclusive, o exemplo do Beraldo, que os caras queriam comprar no São Paulo, né? Inicialmente, ele segurou, o Beraldo foi titular, campeão e saiu por 25 milhões de euros. Um zagueiro para o PSG da França.
o Dorival ele tem essa experiência adquirida, fez com que o Dorival hoje fosse um cara muito mais corajoso e um cara mais ciente das coisas. E ele já vai fazer um ano de Corinthians, então ele já entendeu ali. E ele, cara, ele tá lutando. Óbvio que o clube tem as suas necessidades financeiras, mas ele tá lutando por algo muito maior, que é você poder vender uma joia da base por um valor maior. Só que o Dorival bateu, defendeu os interesses e tal. E ali, na sequência, sentou o Marcelo Paz. E aí, cara, ficou atritado porque o Marcelo, ele foi ali e quis esclarecer ao torcedor e achei até legal a transparência que ele usou, porque ele citou o clube, citou os valores, falou sobre tudo. Mas ele afirmou categoricamente, não há venda, há uma negociação. Mas ele confirmou a negociação e disse que isso ainda será decidido pelo clube. Só que ele usou tantos argumentos para dizer que a venda tinha que acontecer, ele explicou tanto o porquê da venda que todo mundo pensou, eu fiz a leitura imediata do tipo, cara, já foi, tá vendido. Porque ele está indo lá só para justificar a venda. E ele usa explicações do tipo, o valor total de mercado seria 24 milhões de euros. Não é ruim, realmente. Mas o Corinthians tem 70. E aí é o que eu falei para vocês. Se chega uma proposta de 30 milhões de euros da Roma pelo Yuri Alberto, e o Corinthians tem só 50, ou um pouco menos até, porque uma parte é do André Curi, vale a pena vender? Não vale. Todo mundo chega à conclusão que não. Que para você vender o Yuri Alberto, você tem que ter pelo menos 20 no teu caixa. E então... mas 30 milhões de euros é uma baita venda. Mas o clube tem metade, então não vale. 24 milhões seria uma venda interessante para um jogador que tem 10 jogos como titular no profissional, apenas 18 anos. Ok, só que você só tem 70%. Aí 17 é ruim, né? Sendo 15 agora e 2 por bônus de metas que ele teria que cumprir ainda pelo Corinthians até o meio do ano. Totalizando 17 milhões de euros, mas apenas 15 agora. Então, cara, são valores muito inferiores ao que todo mundo sabe que o André vale. Só que aí o Marcelo, eu acho que ele não foi bem quando ele usa frases do tipo hoje ele vale isso, mas amanhã ele pode valer mais, mas ele pode valer menos também. Aí você coloca em xeque uma possibilidade, eu sei que o que ele falou é até meio óbvio, pode acontecer, mas, cara, tá todo mundo